Olá, aluno Unifaciar, tudo bem? Na nossa aula de padrões de qualidade de água, nós estudaremos os padrões e a classificação dos corpos hídricos através de resoluções e portarias. Espero que gostem. Boa aula! Olá, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula de padrões de qualidade de água para o curso de análise ambiental. Nesta aula, nós veremos com maior profundidade as resoluções e portarias. Elas estão hierarquicamente abaixo das leis ordinárias e leis complementares e até da Constituição Federal, mas os seus valores orientadores, suas definições, chegam ao ponto de ter força de lei. E elas possuem os valores, certos valores de compostos químicos, compostos biológicos, parâmetros físicos que vão orientar as nossas análises ambientais. Por isso, da importância do estudo delas, certo? Existem várias resoluções e portarias para água de poço, para balneabilidade, para solo, mas aqui nós focaremos em duas resoluções da qualidade de água. A resolução 357 do CONAMA, que fala sobre as águas de rio, águas salinas e salobras, e divide elas em classes e enquadramentos. E falaremos da portaria 888, uma portaria bem recente, apesar dela ser uma evolução de várias outras portarias sobre a qualidade para água de consumo humano ou água potável. Então, são essas duas resoluções que veremos nessa aula com um pouquinho mais de profundidade. Mas antes de adentrarmos a essas resoluções, vamos ver um conceito muito interessante de fonte de poluição difusa e fontes de poluição pontual. Então, as fontes de poluição difusas são aquelas que não possuem um ponto único de lançamento, ou seja, é difícil identificar qual a origem dessa fonte de poluição. Tá? Aqui a figura é uma figura que expressa bem isso, é um avião dispensando pesticidas. Então, realmente, esses pesticidas ficam no ar, nas plantas, no solo. A hora que a chuva carrega eles, vai para os rios. Então, você não tem um ponto definido, certo? Outro exemplo são os escapamentos de automóveis. Uma grande cidade, que nem Curitiba mesmo, possui mais de 1 milhão de automóveis. Então, imagine cada um desses pontinhos sendo uma fonte de poluição. Então, realmente é uma fonte de poluição difuso, ou seja, não tem um ponto específico de lançamento. Outro exemplo seria o lançamento irregular de esgotos. Tá? Mais uma vez, citando o exemplo de Curitiba, eu pesquisei um pouco antes dessa aula, existem cerca de 100 mil ligações irregulares de esgoto na rede de captação. Então, realmente, é difundido, Você descobrir 100 mil pontos num pequeno espaço, realmente é também uma fonte de poluição difusa. E ao contrário, nós temos as fontes de poluição pontuais, ou seja, aquelas que têm um ponto específico de lançamento. Então, na teoria, quando começou a preocupação ambiental, na década de 50, 60, as duas fontes eram muito, muito importantes. Mas, conforme a legislação, os aspectos de gestão, o conhecimento foi aumentando, as fontes de poluição pontuais elas foram sendo controladas, ou seja, aquelas que têm um ponto específico de lançamento. Então, a legislação evoluiu muito e então essas fontes hoje, podemos dizer, entre aspas, elas são muito bem controladas. Ao contrário, hoje o grande problema são as fontes de poluição difusa. Então, como exemplo de fonte de poluição pontual, podemos citar chaminé de uma fábrica. Tá? Então, sempre essa fonte você pode, como você tem um ponto específico, você pode tratar, uma chaminé de uma fábrica, você pode instalar um lavador de gases, um precipitador eletrostático, um lançamento de efluente industrial, um caso conhecido, a gente vai, nas aulas futuras, nós vamos ver a estação de tratamento de efluentes, que serve tanto para um esgoto municipal quanto um industrial. Então, são fontes pontuais e a saída de tratamento de esgoto. A outra fonte pontual também que você consegue trabalhar essa saída, volume, você pode conseguir minimizar esse impacto ambiental dessa fonte.
Aqui temos uma questão sobre o assunto, então, de engenharia ambiental. Ela diz o seguinte: os efeitos resultantes da introdução de poluentes no meio aquático dependem da natureza do poluente introduzido, do caminho que esse poluente percorre no meio e do uso que se faz do corpo d'água. Como se chama o processo de poluição em que não há, veja bem, aqui a palavra-chave é não há um ponto de lançamento específico. Então, quando não há, é a fonte de poluição difusa, correto? A fonte de poluição pontual é o contrário, que é o item A é o contrário, né? É a fonte que há um ponto de lançamento específico, é o item A. Então, nosso gabarito aqui, letra B, não há um ponto específico de lançamento, fonte de poluição difusa. Os outros itens, C, D e E, não tem muito a ver com o assunto. Aqui a questão de técnica ambiental da Petrobras. Então, eu tinha preparado esses slides com a figura do Braga, mas após a pesquisa eu descobri uma questão que envolvia essa figura. Então, é uma das nossas referências das nossas aulas, né? O livro do Braga, eu recomendo. Tem, acho que duas leituras que elas são preconizadas, estão nessa fonte que a gente recomenda. Então, quem tiver tempo também para ler todo esse livro, realmente ele está disponível na Biblioteca Persa. É um livro excelente sobre o meio ambiente. Quem quer ver com mais profundidade, recomendo. E aqui, essa questão justamente selecionou dele, né? É uma referência clássica, né? A figura apresenta um esquema com várias fontes de poluição em um corpo de água superficial, que cruza determinada região. Então, é uma cidade, né? Uma cidade aí do lado direito, e tem um campo, tem plantação, tem alimentação de animais, tem fábrica, tem ETE, então é bem legal. Então representa mais ou menos uma figura real, né? As fontes de poluição podem ser classificadas em pontuais ou difusas. São exemplos de fontes difusa. Então nosso gabarito aqui, a plantação, né? Escorre, né? Água da chuva leve, lembra do aviãozinho aplicando agrotóxico. Aqui os animais, né? Ficam excretando, né? Principalmente a criação de animais hoje concentrada, realmente a hora que a chuva carrega todos, né, esses dejetos para o rio, mas de forma não linear, certo? Então também é uma outra fonte de poluição difusa. E a água mesmo que passa em toda a cidade, né, que carrega as galerias pluviais, passa no asfalto, passa em várias, leva toda essa poluição também para o rio. Então são as fontes de poluição difusa. Então, o nosso gabarito aqui é letra E, 1, 2 e 5, nossa figura. O 3 e 4 aqui são as fontes de poluição pontual. O 3 ficou meio deslocado, mas ele significa essa fonte aqui de poluição da fábrica, e de uma estação de tratamento aqui, 3 e 4 são fontes pontuais. E as difusas são a 1, 2 e 5. Então, bela questão, bela figura aí, resumindo todos os nossos slides da nossa aula. Aqui, para variar um pouco, peguei uma referência, uma figura similar, mas para a gente ter noção de uma referência, é uma das referências também da nossa aula, o livro de Química Ambiental do Spiro Stagliani. Ela significa a mesma coisa, né? Então tem escoamento superficial, solo agrícola, fósforo, potássio, pesticidas, metais pesados, graxas. Então aqui o escoamento urbano, ele leva muito metais pesados, graxas e sais para o rio. Então, essa questão que eu selecionei é muito sutil, né? Da CETESB, pode ser uma fonte de poluição de águas e de difícil controle não associada à atividade humana, sendo decomposição de vegetais, chuva, escoamento superficial, parte da sua origem é gabarito E natural, certo? As outras formas, né, industrial, seria uma fonte de poluição pontual, né? A agropastoril seria difusa, a urbana também, ela é uma fonte difusa, né? A gente viu na figura passada, e acidental também é uma fonte de poluição pontual, porque o acidente ocorre, por exemplo, um caminhão que capota, por exemplo, na beira da estrada, vai ali naquele ponto fazer um ponto de poluição. Então, o nosso gabarito aqui, letra E, fontes de poluição natural. Então, fechando esse assunto, então a gente viu os tipos de poluição, difusa e pontual, e vamos agora adentrar então nos padrões de qualidade. Qual que é a importância desse estudo, né, dessas fontes de poluição sobre a qualidade dos nossos recursos hídricos?
Então, a importância disso é que ele leva à saúde e o bem-estar dos humanos e à saúde dos ambientes aquáticos. São dois pontos, por saúde dos humanos e saúde do ambiente aquático. E para correlacionar esses dois pontos, sempre as atividades humanas, esses impactos têm que ser minimizados para a gente conseguir essas dois, digamos, alvos, objetivos da qualidade da água. Então não adianta também a gente usar a água e colocar essa água para frente com má qualidade, porque a frente dela vai matar todos os organismos aquáticos e isso vai acarretar problemas futuros. A gente até vai ver a definição do enquadramento em relação ao futuro da água, né? A gente tem que manter esse padrão de qualidade para as gerações futuras poderem utilizar. Então, basicamente, é saúde e meio ambiente. Aqui que entra também que a gente vai ver a portaria 357 está mais relacionado com o meio ambiente, lógico que está com a saúde também, mas mais ao meio ambiente, e a saúde está relacionado mais à portaria 88, né, a saúde dos seres humanos é a potabilidade. Então, entre as muitas definições, aqui eu peguei a classe de qualidade, essa definição eu tirei do CONAMA 357, apesar que a gente ainda vai entrar, né, mas eu já retirei antes aqui. Classe de qualidade é o conjunto de condições e padrões de qualidade de água necessários para atendimento dos usos preponderantes, atuais e futuros. Então, como eu falei, essa qualidade de água a gente tem que manter não só agora, né, mas para o futuro também. E às vezes serve também como objetivo de gestão. Por exemplo, um rio que nem o Tietê, né, por exemplo, em São Paulo, e hoje atualmente certas faixas dele impedem o uso, por exemplo, para consumo humano, mas o ideal é que eles estão trabalhando para que no futuro ele seja todo despoluído e no futuro ele possa ser usado, por exemplo, para peixe, para recreação, onde hoje tem lugares tão poluídos até que impede até de uma recreação. Então, é para hoje e amanhã. E a condição de qualidade é a condição atual, né, que é presente no segmento da corpo d'água num determinado momento, em termos de usos possíveis com a segurança adequada, frente às classes de qualidade. Então, tem a classe de qualidade, por exemplo, de um corpo d'água para ser usado para regar verduras. Então, ele naquele momento ali tem uma série de parâmetros, que são as condições de qualidade, para ser utilizado para, por exemplo, regar alface. Por exemplo, ele não pode ter um nível máximo de coliformes fecais. Por quê? Porque quando regar a alface, a hora que for consumir essa alface, você vai estar consumindo essas bactérias que são patogênicas e fazem mal para a saúde. Então, a condição de qualidade dele, teoricamente, tem que estar dentro daqueles valores para que tenha o uso possível. Então, uma questão aí que resume bem isso, né, foi retirado dessa definição. A poluição implica em uma alteração da qualidade da água. Então, essa alteração deve ser analisada em termos dos impactos nos usos previstos para o corpo d'água. Assim, os requisitos de qualidade de água são uma função dos seus usos previstos, como nós vemos aqui, dos termos possíveis, usos possíveis. Eles usam um termo um pouquinho diferente, né? Mas aqui no nosso gabarito B, usos previstos. Lógico que as outras alternativas, A, C, D e E, estão relacionadas também, só que são, digamos, funções indiretas, né? O requisito fundamental mesmo é o uso previsto, e a gente vai ver que isso está relacionado com as classes de água quando a gente adentrar no CONAMA 357. Então, falando nele, né, a resolução CONAMA 357 de 2005, ela dispõe sobre a classificação dos corpos da água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece condições de base e padrões de lançamento de efluentes. Lembrando que aqui a parte de padrões de lançamento de efluentes, ela depois foi revogada em função de uma legislação específica para efluentes, que é o CONAMA 430, que nós veremos na nossa aula de tratamento de efluentes. Então, aqui então os padrões de lançamento de efluentes no início estava em conjunto com o CONAMA 357, mas hoje ela é uma legislação separada, diante da importância que também a legislação ficou muito grande e daí ela ficou mais específica para a qualidade e enquadramento dos corpos hídricos. Então, mais uma vez o termo enquadramento, a gente já tinha visto na Política Nacional de Recursos Hídricos, e agora aqui, estabelecimento de meta ou objetivo de qualidade da água a ser obrigatoriamente alcançado e mantido no segmento. Então,
Então ele serve também como instrumento de gestão, né, para a gente, né, no futuro, por exemplo, no Rio Iguaçu, né, adequar esse Rio Iguaçu a uma classe melhor, por exemplo, sei lá, ele passando por Curitiba, ele não é nem classe 4, né, conforme bem no centro de Curitiba, ele é uma classe muito mais alta que isso, ele não tem poucos usos, mas quem sabe um instrumento de gestão para ele no futuro se enquadrar numa classe 3, por exemplo, que já permitiria ser utilizado para navegação, para paisagismo. Então é um objetivo, você utiliza a definição do enquadramento. Então, essa questão aqui retrata também essa definição do enquadramento. Então, a Resolução 357 dispõe sobre a classificação dos corpos da água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece condições e padrões de lançamento de efluente. Então, aqui no CONAMA, no comando da questão, ele deu a própria definição do comando, do CONAMA 357. Então, sobre o enquadramento dos corpos da água, atribui verdadeiro ou falso. Então, é competência das companhias de saneamento monitorar periodicamente o conjunto de parâmetros de qualidade para subsidiar a proposta de enquadramento? Então, esse item aqui é falso, tá? Esse item aqui é o Comitê das Bacias, é o Comitê das Bacias que está lá na Política Nacional de Recursos Hídricos. É muito comum, né, o pessoal culpar, no caso aqui do Paraná, a Sanepar, que ela é responsável. Tá? Ela é responsável, depois a gente vai ver, pelas análises da portaria 888, garantindo a qualidade de água, a potabilidade. Isso ela é responsável, mas para o enquadramento dos rios que ela pega água para tratar, não. Isso aí quem é o Comitê das Bacias é um gerenciamento mais amplo, né? Uma gestão mais ampla, né? Não é só eles também, apesar que eles podem participar, mas em geral é o Comitê das Bacias. É um instrumento de planejamento para garantir a qualidade de água de um segmento do corpo da água, corresponde à classe de uso em que este foi enquadrado. Então é perfeito isso aqui. Então é um instrumento de planejamento que você tem uma classe de uso que foi enquadrado. Então, a hora que você vai lá captar uma água, por exemplo, para criar peixes, por exemplo, criar ostras, apesar de criar ostra é mais água de baía, né? Ela vai ter que estar com uma classe de enquadramento e você vai ter que planejar aquilo para que ela sempre fique daquele jeito para você poder utilizar. Então é verdadeiro. É um mecanismo de controle de uso e ocupação do solo que não restringe a implantação de empreendimentos. Então isso é falso, porque há nas legislações até uma restrição da implantação de empreendimentos, tá? Para você proteger. Um exemplo disso aí na região metropolitana, no final da década de 90, quando foi implementadas as grandes montadoras, algumas empresas tiveram um pouco de dificuldade para se instalar porque elas foram justamente querer se instalar numa APA, né, que é uma área de proteção ambiental que protege os mananciais. Então, algumas soluções tiveram que ser realizadas. Algumas dessas empresas, a gente fazia até o controle de água e efluentes, elas tiveram até que fazer um reuso de 100% da água, ou seja, a água, eles não pegavam a água do meio ambiente e nem jogavam. Ficava o tempo todo circulando na fábrica essa água. Tá? Então, restringe sim a implantação. Então, esse item aqui é falso. Interfere no fator econômico em relação aos custos de tratamento de água para abastecimento público, que são maiores nas classes de pior qualidade. Então, esse item aqui é bem verdadeiro, tá? É um dos motivos que existe essa preocupação, porque quanto pior é a água que utiliza para você poder tratar para abastecer as cidades, mais cara ela vai ficando e mais difícil, né? Vai ficando difícil, você vai ter que usando tecnologias muito maiores, né? Para você conseguir purificar essa água e às vezes nem consegue também, né? Então o fator econômico é super importante aí e junto ao fator econômico também tem o aspecto técnico. Chega um ponto que a água está tão poluída que a tecnologia para tratamento ainda não existe ou é muito cara para ser viabilizado o tratamento. E por último, o enquadramento deve ser baseado no estado atual em que se encontra o corpo receptor. Tá? Então, aqui o erro desse item último aqui é estado atual e futuro. Né? Lembra-se da nossa definição, né? Usos preponderantes pretendidos ao longo do tempo. Né? Aqui agora uso futuro, eu acho que está mais para frente ali, mas atual e o futuro do corpo receptor. Então, essa alternativa é falsa. Então, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso.
Muito boa essa questão aí, englobou bastante aspectos que a gente viu até agora na nossa aula. Agora entrando na classificação mesmo do CONAMA 357, então essa legislação é bem grande, eu recomendo que vocês pelo menos deem uma boa olhada nela, né? Mas eu fiz esse fluxograma aqui, quase um organograma, né? Para resumir mais ou menos como ele divide as classes da água. Então ele divide em classes de água doce, salinas e salobra. Salobra é aquela que tem salinidade intermediária, as salinas são aquelas que têm uma salinidade acima de 30 mg por quilo, e as águas doces que têm menos de 0,5% de salina, né? De cloreto de sódio ou de sais dissolvidos. E dentro delas, cada uma delas tem as várias classes. Lembrando que quanto maior o número, mais degradado, digamos, podemos dizer, está a classe da água, tá? Por exemplo, uma água de classe 4, ela provavelmente está já muito degradada, um pouco poluída, que evita certos usos, tá? Do que uma classe 1, por exemplo, que permite vários usos, até desidentação com tratamento simples, tá? E conforme vai aumentando, ela realmente vai estar com mais poluição, digamos assim. Dessas três aqui, nós veremos com mais profundidade as águas de classe doce, certo? Deixo para vocês a leitura das águas salinas e salobras, que também são importantes, mas focaremos aqui nas águas doces. E só conceituando aqui, né, a diferença entre elas, né, as águas doces, água com salinidade inferior a meio, esse aqui não é porcentagem, tá? Esse símbolo aqui é miligrama por quilo, tá? É uma porcentagem com um zerinho do lado. Então as águas salobras com intermediário, né? Essa salinidade intermediária, as águas salinas que seriam de mar. Então, trazendo esse exemplo aqui para o Paraná, ali para a Baía de Pontal do Sul, Paranaguá, né? Então a água do rio Guaraguaçu, que desembarca na Baía de Paranaguá, seria uma água de classe doce, água do rio Guaraguaçu. A água salobra seria a água da Bahia mesmo, e quem está ali na frente da Ilha do Mel já está numa água salina, para exemplificar esses três conjuntos de água no mesmo ambiente. Então essa questão aqui da CETESB, né, de biomédico, ela cobra isso, né? Então, assinado alternativo que contém a afirmação correta. Então, o nosso gabarito aqui já na letra A, águas com salinidades igual ou superior a 30% são classificadas como salobra. Então, correto, né? Aqui agora, os itens B, C e D são ainda coisas que nós vamos trabalhar nessa aula, na aula que vem, mas já vamos adiantando, né, que são itens importantes. O oxigênio dissolvido e a presença de metais não compõem como indicadores o índice de qualidade de água. Então, errado, tá? E o IQA, índice de qualidade de água, engloba aí o oxigênio e alguns metais. Então, o item errado, né? O item B. O item A, a turbidez da água não interfere nos processos de tratamento. Então, errado, né? A turbidez interfere, tanto é que nós veremos ali, se pegar uma conta da água, tem ali a turbidez que analisa. Ela, às vezes, pode significar apenas um padrão organoléptico, às vezes ela representa realmente uma impossibilidade do consumo dessa água, mas às vezes ela apresenta um teor de ferro alto que não impede o consumo, mas traz um aspecto indesejável para a água, né? Odores. Os despejos de origem industrial não alteram a concentração hidrogeniônica, o pH, né, vulgo pH, tá errado, tá? Ou conforme o efluente industrial altera totalmente o corpo receptor, altera até inclusive o pH, né? Tem até, nós vamos chegar lá no CONAMA 430, existe limites para o pH, para o lançamento de efluentes. Então, item errado. Escherichia coli é a única espécie do grupo de coliformes termointolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino humano e dos animais homeotérmicos. Então, essa aqui está quase certa, é que a Escherichia não é a única espécie. Tá? Tem outras 3 espécies, 4 espécies de bactérias do grupo coliformes também que pode ser o habitat do intestino humano. É que a Escherichia é escolhida como representante delas, né, como indicador, mas existem outras bactérias. Então, vamos adentrando aqui agora mesmo no nosso organograma, na água de classe especial, seria aquela água bem cristalina, né? Aquela água que sai da bica, bem gostosa, às vezes o item A, abastecimento para consumo humano com desinfecção. Tá? Às vezes o pessoal já tá no meio do mato, vai lá atrás uma bica e já toma direto aquela água bem limpinha, cristalina,
Ela pode ter alguma contaminação microbiológica, mas a rigor, para você consumir ela, é só colocar um pouquinho de cloro, né? Só para desinfectar ela e você pode tomar sem tratamento nenhum. Então são as águas mais desejadas, digamos. Então ela serve também para equilíbrio natural das comunidades aquáticas, preservação de ambientes aquáticos. Já a água de classe 2, veja bem, dá para diferenciar aqui sempre pelo item A, né? As águas de classe especial, a classe 1, um tratamento simplificado, às vezes uma filtração, mais a desinfecção, né? Sempre o tratamento anterior está implícito no tratamento aqui. Então, o tratamento simplificado já está incluído a desinfecção. Então, a proteção de comunidades aquáticas. Dá para usar para você contato primário, que você pode nadar, digamos, né? Digamos, nadar, natação, mergulho, esqui aquático, tá? Porque tem a recreação de contato secundário, você, por exemplo, um jet ski, né? Um barco, por exemplo, tá? Você pode utilizar para isso. Então, essa aqui o pessoal nada nela e tal, e ela tem resolução, ela também obedece essa resolução do CONAMA, que é para balneabilidade. Então, basicamente, essa balneabilidade do CONAMA 274, em função da quantidade de coliformes, ela, ela mais ou menos ela classifica a água em águas muito boas, próprias e impróprias para o contato, né? A irrigação de hortaliças, que são consumidas cruas, né? Por exemplo, moranguinho, né? Moranguinho se pode irrigar e comer, alface, né? E proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. Já a classe 2 é uma classe um pouquinho mais deteriorada, né? Já é uma classe um pouquinho que tem um pouquinho mais de poluição, então você vai precisar de um tratamento convencional, certo? Tratamento convencional, a gente vai ver na aula de tratamentos de efluentes, vai precisar de uma precipitação, uma floculação, talvez até uma aeração, né? Um tratamento aeróbico, para você depois desinfetar, filtrar, desinfectar e consumir essa água. Então já é uma classe um pouquinho mais degradada. Também serve para a proteção de comunidades aquáticas, para a recreação também serve, para a irrigação de hortaliças, né, que está o limite das irrigação das hortaliças, plantas frutíferas, parque, jardim, campo, e onde o público possa ter contato direto, e também pode ser usado para criar peixe, né, as tilápias aí hoje, né, nos pesques pague aí tem que estar no mínimo classe 2 aí para você poder criar uma tilápia, criar uma carpa aí para você ter atividade de pesca. Classe 3 então já tá um pouco degradada, assim. A gente, quando eu trabalhava nessa parte de controle, a gente coletava perto de uma fábrica de papel em volta do Rio Iguaçu, então a gente pegava antes da fábrica, que chama montante, né, e a jusante. E naquele ponto o Rio Iguaçu era classificado como classe 3. Então ela era utilizada para consumo humano após tratamento convencional avançado. Então às vezes tem que fazer um passo a mais no tratamento, aí, uma desinfecção, um processo oxidativo avançado para você utilizar para consumo humano. Pode ver que já no item B, a irrigação de culturas arbóreas, só forrageira, né? E você, por exemplo, já não pode usar para alface, né? Já não pode usar para morango, por quê? Porque essa água provavelmente já tem um nível de coliformes e poluição que impede você consumir elas diretamente. Tá? Então, pesca amadora, ensinar a pescar, recreação de contatos secundários, um barco, um jet ski, mas já não dá para se mergulhar, já é complicado, né? Apesar que o pessoal mergulha, né? O pessoal mergulha. E a dessedentação de animais. Então, para A2, A1, todas essas atividades também podem ser realizadas, tá? E você tem uma água, por exemplo, com um uso menos nobre, né? Para você utilizar ela. E a classe 4, que seria a mais deteriorada, você só serve para navegar e para mania paisagística, digamos um lago aí, né, de hotel, né, para você só criar uns patinhos ali em cima. Então é basicamente uma água com bastante nível eutrófico ou de poluição que impede a utilização, por exemplo, para consumo humano para animais, certo? Então, resumindo as classes, aqui a gente tem que sempre em mente, quanto maior for a classe, mais degradada a sua condição. E isso também para as classes salinas e salobras. Então, após ver esses conceitos, vamos fazer algumas questões. Então, aqui, essa questão de engenharia ambiental,
ela diz que a resolução do CONAMA 357 estabelece. Então, o nosso gabarito aqui é B, né? Ela estabelece classes para diversos tipos de água, doce, salina e salobra. Então, a figura aqui ao lado já responde a questão. Mas vamos ver os outros itens, né? O item A, padrão de potabilidade para diferentes tipos da água. Então, aqui, potabilidade é a portaria 888, ou antigamente a 2914. Então, o item A está errado. O item C, salinidade e graus de tratamento. Então, o CONAMA até diz sobre o limite de salinidade, mas não fala nada sobre graus de tratamento. Pelo menos diretamente. Então, e no item D, limites de vulnerabilidade para os mananciais. Esse é quem obedece ao CONAMA 274, como visto aqui durante a nossa aula. Então, nosso gabarito é a letra B. A resolução estabelece classes para diversos tipos de água, doce, salina e salobra. Outra questão de engenharia ambiental, então, essa aqui eu deixei porque justamente é aquela parte como se vai diferenciar, né, um item que diferencia bem as classes da água em 1, 2, 3 e 4 em especial. Então aqui ele pergunta, né, de acordo com a resolução 357, compõe a classe especial da categoria águas doces. Então aqui para resolver isso é o item D, né, o abastecimento para consumo humano com desinfecção. Então, conforme ela vai ficando mais degradada, né, classe 1, classe 2, classe 3, você vai precisar de um tratamento melhor, né? Então, especial com desinfecção, com a classe 1 com simplificado, um classe 2 com tratamento convencional e uma classe 3 com convencional avançado. Lembrando que a classe 4 ela já impede você de abastecimento para consumo humano, ok? Outra questão aqui, já entrando nos parâmetros, tá? Os parâmetros de qualidade de água, então traduzem as principais características físicas, químicas e biológicas. Considerando esses parâmetros, julgue as assertivas a seguir. Então, cor, temperatura e pH são parâmetros físicos. Tá? Então, esse item aqui é errado, porque o pH é um parâmetro químico. Tá? É como se fosse a concentração de H+, de prótons. Né? Então, não são parâmetros físicos, é o pH parâmetro químico. Então, aqui está o erro do item 1. Então, o sabor, pH, alcalinidade são parâmetros químicos. Então, sabor não é, né? Sabor não é, pH e alcalinidade são. O sabor seria chamam organolépticos, né? Propriedades organolépticas da água, mas seria mais relacionado com parâmetro físico. Então, também está errado. O item 3. O item 3, a dureza, o DBO, o nitrogênio amoniacal, são parâmetros químicos. Perfeito. Nós não veremos dureza nesse curso, mas ela representa mais ou menos o teor de carbonato de cálcio nas amostras. O DBO nós veremos, essa definição do DBO e nitrogênio amoniacal são parâmetros químicos, são parâmetros bem importantes da área ambiental. Então, correto. Nitrogênio amoniacal, Streptococcus fecais e Escherichia coli são parâmetros biológicos. Então, o erro aqui é o nitrogênio amoniacal, que é parâmetro químico. O Streptococcus e Escherichia são parâmetros biológicos mesmo. Então, o item 4 é errado. Coliformes totais, cianobactérias e bactérias heterotróficas são parâmetros microbiológicos. Então aqui o item está correto, são todos parâmetros microbiológicos também. A gente vai ver na nossa aula também de controle microbiológico esses parâmetros aqui. Então o item 3 e 5 corretos, 1, 4 e 5 errados, certo? Aqui saiu o 5 errado aqui, tá? Então o gabarito aqui tem que tirar esse aqui, esse 1, 2 e 4, tá? O 5 está correto, tá? Já o gabarito aqui o gabarito está errado aqui, tá? Então o 5 tá correto e é o 2, é 1, 2 e 4, ok? Então agora após vermos as classes de enquadramento do CONAMA 357, vamos entrar agora um pouquinho na potabilidade, né? Que é a portaria 888 de 4 de maio, então essa portaria é bem recente, tá? Não tem um ano, mas ela é a evolução de várias outras portarias. Eu deixei uma questão aqui antiga, mas para a gente falar sobre essa evolução. Então ela dispõe sobre procedimentos de controle e vigilância da qualidade de água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Então, de certa forma, o CONAMA 357 é a água lá do rio, que vai ser captada para ela se adequar à portaria 888 do Ministério da Saúde. Aqui, esse GM é Gabinete do Ministro, MS é Ministério da Saúde. Então, ela dispõe sobre a qualidade de água para consumo humano. Então, aqui essa questão que eu falei para vocês. Então,
Os padrões de qualidade de água devem ser capazes de estimular ações como medida dos fatores de qualidade, controle de lançamento de cargas poluidoras, diagnósticos de problema, aperfeiçoamento de projetos de controle da qualidade. Os padrões de qualidade de água variam para cada tipo de uso. Assim é correto afirmar. Os padrões de potabilidade e padrões de qualidade têm o mesmo significado? Não, o item A não é o correto, tá? Os padrões de qualidade, às vezes ela tem um padrão de qualidade para irrigação, mas não tem de potabilidade. Então, a potabilidade é um padrão de qualidade para consumo humano. Então, eles não são sinônimos, tá? Aqui o item B, que seria o correto na época, em 2007, então é a portaria 518, que depois evoluiu para a portaria 2914, que depois evoluiu para a portaria de consolidação número 5, que evoluiu para a portaria 888, que é a atual, certo? Então, como a ciência também evoluiu, as determinações, os parâmetros, o nível de qualidade aumentou, então foram feitas, essas legislações foram sendo atualizadas. Tá? Que antigamente era o item C, né, que era a portaria 36, né, que eu conheço, assim, que eu comecei a trabalhar, era a portaria 36, depois ela virou 518, depois 2914, depois a consolidação número 5 até chegar a 88. Tá? Eu me lembro muito bem da virada aqui da 518 para 2914, foram incluídos alguns parâmetros e eu fiquei responsável por determinar. Por exemplo, tinha um parâmetro chamado de etílico-sulfitalato, que é um plastificante, e ele não era um parâmetro de qualidade da 518, mas ele se tornou um parâmetro de qualidade da 2914. O item D, então no Brasil os padrões de potabilidade vigentes foram estabelecidos através da resolução CONAMA 357. Então, como a gente já viu, o CONAMA 357, na verdade, ele é de qualidade de água, né, enquadramento, ele não é de potabilidade. Então aqui umas definições interessantes, tá? Água para consumo humano, que é água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos e higiene pessoal. Então é muito parecido com água potável, tá? Que é água que atende o padrão de potabilidade, que neste anexo não ofereça riscos à saúde. E depois a gente tem os padrões de potabilidade, que é essas tabelas, né? Se você entrar lá na portaria 888, né, na internet, lá no site do Planalto, que tem essa legislação, vocês verão que tem vários quadros com vários parâmetros, né, com vários padrões, né, cloro, pH, cor, metais. Então, são todos os anexos que são os padrões de potabilidade que a gente tem que seguir para que essa água encaixe em cada uma. Então, digamos assim, aqui hierarquicamente, né, água potável, água para consumo humano, que está dentro dos padrões de potabilidade. Então, eu relacionei esse slide aqui, o controle de qualidade para consumo humano. Então, talvez seja um dos objetivos do curso de análise ambiental, a determinar esses parâmetros aqui. Então, o conjunto de atividades exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento em água. Então, a gente tem aqui muito em Curitiba, região metropolitana, que é a Sanepar responsável, né? Mas existem cidades onde, por exemplo, existem as SAAs, né? Que são as empresas municipais responsáveis pela água. Um exemplo aí é Antonina. Antonina tem uma empresa que gerencia o tratamento de água, então ela tem que obedecer esses parâmetros. Então a gente tira um recorte aqui da conta d'água, onde tem alguns desses parâmetros, turbidez, cloro. Então, justamente pela legislação, eles têm que realizar esses ensaios. Então, é destinado a verificar se a água fornecida à população é potável e a forma de assegurar a manutenção desta condição. Então, aqui essa questão retrata isso, né? A portaria do Ministério da Saúde 888, aqui eu modifiquei, que é 2014, né? Mas eu coloquei já a portaria atual. Na época, se não me engano, isso aqui era 2914 que estava aqui, que define os padrões de potabilidade e estabelece, então, nosso gabarito é C, né, a necessidade de elaboração dos planos de amostragem no sistema de abastecimento de água. Nós não veremos em tanta profundidade, mas se vocês derem uma boa olhada lá, aqui é o artigo 12 dessa lei, tá? São 51 artigos, se eu não me engano, fora os anexos. Então, aqui, nosso gabarito é C. O item D é errado, né? Os limites e critérios de lançamento de efluente é o CONAMA 430. O enquadramento de classes do item B é o CONAMA 357.
E os critérios de outorga para captação de água e abastecimento, se eu não me engano, é a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Ou tem um CONAMA para outorga, agora me foge a memória aí, se é uma dessas legislações. Mas aqui nosso gabarito é C, os planos de amostragem têm que constar, né, das empresas. Então, outra questão, em relação aos parâmetros indicadores de qualidade de água, considere as afirmativas a seguir. São parâmetros físicos: temperatura da água, do ar, série de resíduos, turbidez e coloração da água. Então, realmente são parâmetros físicos, né? Tá? Apesar que a série de resíduos, ela é um pouco físico-químico, digamos, mas realmente é só peso, né? Você filtra a água, né, em vários tipos de filtros, seca, então seria mais ou menos um parâmetro físico também. Os parâmetros químicos pH, DBO, carbono orgânico e fósforo total, perfeito. O item 3 são parâmetros microbiológicos, coliformes fecais, streptococcus fecais, demanda química de oxigênio, DQO, então aqui está errado, né? Então esse é o erro, não é microbiológico, DQO é demanda química mesmo. Até poderia dizer que a demanda bioquímica seria um parâmetro microbiológico, mas também não se enquadra, tá? A demanda bioquímica é química. Então aqui está o erro aqui. E a absorvância do ultravioleta seria um parâmetro físico, tá? Mas nem consta nas legislações. Então a 3 é errada. São parâmetros ecotoxicológicos: clorofila, giardia, fenóis, chumbo, mercúrio. Então, aqui seria a clorofila e a giardia. Apesar que a clorofila é determinada, digamos, também por absorvância no espectro UV visível. Eu já fiz esse ensaio, né? Ela representa, na verdade, as algas. Então, indiretamente, ela é um ecotoxicológico. Tá? A giardia também, mas o fenóis, chumbos e mercúrio é um parâmetro químico. Então, o gabarito aqui é somente a 1 e 2 estão corretas. Ah, que pena que distorceu aqui no slide, mas aqui. A portaria 888 do Ministério da Saúde estabelece que a água produzida e distribuída para consumo humano deve ser controlada. São definidos os parâmetros de controle, assim como seus limites máximos e mínimos aceitáveis. Muito legal o comando dessa questão aqui, né? É o que procura, né? É o que a gente procura na análise ambiental. A tabela mostra os resultados a seguir dos parâmetros analisados: cloro residual livre, pH e fluoretos, em 3 amostras. Então ele diz assim: em conforme com a legislação vigente, com base nos parâmetros acima, da tabela acima, né, a amostra que se encontra dentro do padrão, né, da portaria 888, aqui analisando que o pH é de 6 a 9, então todas estão. Se você olhar a tabela lá, os anexos, tá? Recomendo dar uma olhadinha lá para fazer essa questão. Que são muitos parâmetros, né? Saber de cor também é complicado, não sei que você trabalha muito com eles, mas alguns você vai conhecendo devagar, né? Fluoretos é até 1,5 miligrama, então aqui já saiu aqui 1,7 está fora, mas 0,8 e 0,7 estão dentro. E o cloro livre é até 5 miligramas. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, da amostra 1 e 2, tá? Da amostra 2 e 3. A amostra 1 está fora, tá? Então nosso gabarito aqui é letra E, letra E, porque o 1 está fora porque o cloro está maior que 5, o limite é 5, e o fluoreto também, que é 1,5. Então somente o gabarito E, 2 e 3. E por último, para fechar, lembrando aqui, eu resolvi colocar essa questão porque se fala muito em qualidade, até algumas questões do ENAD que eu pesquisei fala isso sobre a qualidade. Então, como eu trabalhei também na parte de laboratórios, e era muito importante, então naquela virada da 518 para 2914, foi adicionado um item, né, que todos os laboratórios em 3 anos deviam se adequar e ter rastreabilidade nos seus resultados. E hoje, praticamente todas as legislações, CONAMA 357, ou se você vai fazer uma análise ambiental e mostrar lá para o Instituto Ambiental, né, que hoje é IAT, né, na minha época era o IAP, o teu laboratório tem que estar credenciado. Tá? Então o que é esse credenciamento? Credenciamento quer dizer que o teu laboratório está mostrando que ele consegue repetir esses parâmetros, por exemplo, consegue repetir que o flúor é aquele valor verdadeiro, o cloro é aquilo, o teu pH é calibrado. Tá? É um conceito chamado rastreabilidade. Então, funciona mais ou menos assim. Você tem todo um sistema de gestão, de documentação, de treinamento,
onde o teu laboratório mostra os resultados, né? Cada parâmetro que você compara tem uma rastreabilidade, tem um padrão definido, e isso você sofre auditorias periódicas do Inmetro, ou de um auditor independente, e você tem esse selo, né, esse selo de credenciamento do Inmetro. Então, no seu artigo 20, a portaria 888 determina que as análises laboratoriais para controle de água devem ser de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade e a NBR 17025 e as normas da vigilância sanitária. Então, era o objetivo do laboratório conseguir o credenciamento do Inmetro para você poder prestar serviços, aí, fazer efluente para as indústrias, fazer análise de água para Sanepar, para outras empresas, né? Você tem que ter seu laboratório bem no sistema de gestão. Então, essa questão cobrou isso, né? Não respeito da norma do 7025, assinada a afirmativa correta. Então, o gabarito A, né, o que contém todos os requisitos que os laboratórios de calibração e ensaio devem atender para demonstrar que possuem sistemas de qualidade implantado e implementado, e são competentes tecnicamente e são capazes para produzir resultados válidos tecnicamente. Então, essa definição aqui é perfeita do 7025. Então, não significa, por exemplo, que nem o item D que tem ISO 9000, não significa que o ISO 9000 é uma gestão, né, de administração, é bom também ter, mas não significa que o laboratório tem ISO 9000, ele tem rastreabilidade. São requisitos um pouco diferentes, são requisitos mais técnicos, então não quer dizer que tem 17025. Tá? Então, esse item D é errado, ou C também, né, a organização que utiliza métodos normalizados. Então, o ideal é utilizar métodos normalizados, mas isso não impede que você tenha métodos não normalizados, desde que você valide eles e mostre que você tem competência para determinar, certo? Então, é o nosso gabarito aqui, letra A. Então, esse é o gabarito, esse é o requisito dos laboratórios que contém 17025. E finalizando o que a gente viu nessa aula, a gente viu bastante coisa, né? Fontes de poluição pontual e difusa. Nós vimos um pouquinho do aspecto de qualidade de águas, de enquadramento, vimos com um pouco mais de profundidade as classes do CONAMA 357, também vimos um pouco de portaria do Ministério da Saúde da 888, e isso sempre com muitas questões. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem tempo, dá uma olhada, entre no site do Planalto, do CONAMA, para ver essas legislações, dá uma boa visualizada nelas. E na próxima aula veremos mais sobre a nossa análise ambiental, nós entraremos na parte de controle físico-químico. Chegamos ao fim de nossa aula de introdução às análises ambientais. Não esqueça de fazer as atividades propostas, como a leitura complementar e o questionário no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bons estudos!